Jesus querido, que o Senhor venha falar com a tua igreja nesta noite. Fala com a tua noiva, fala com o pastor, fala com a sua família. Fala, Senhor, com a membresia, fala com o visitante, fala com o pregador também, fala com o adolescente, fala com o jovem, fala com o anciano. Fala com a tua noiva, Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite. Nós viemos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Que desapareça o homem nesta noite, mas a tua voz ela vem falar, confirma a tua bênção pelo poder do teu sangue, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Estamos na campanha A Vinda do Senhor Jesus Cristo. Quem está se preparando, diga glória a Deus. Já está perto, sim ou não, irmãos? Está perto o dia do Senhor, já está perto. A vinda do Senhor Jesus já está a porta. O Senhor está voltando e logo, logo em breve a igreja será arrebatada com o Senhor. Quem está preparado, dá glória a Deus. Pega a palavra do Senhor, vamos ler a mensagem de Deus, vamos ler. Abra comigo em 1 João, Epístola de João, não é o Evangelho de João, tá bom? Tem o Evangelho e também tem a Epístola de 1 João. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga louvado seja Deus. Vamos falar hoje acerca também da vinda do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. 1 João, Epístola de 1 João. Epístola de 1 João. É um pouco difícil de encontrar a epístola. Quem não souber, pode ir ali em índice mesmo, ali no início da tua palavra, no início da tua Bíblia. Você pode ver ali o número da página. O número da página. Você pode abrir ali uma página que você vai encontrar. Diga glória a Deus. Diga louvado seja Deus. Quem já achou, diga aleluia. Diga louvado seja Deus. Vamos ler. É 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Não, minto, irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Desculpa. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Tem por título Os Anticristos. Quem já achou, diga glória a Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerás no Filho e também no Pai. E essa é a promessa que Ele nos fez. A vida, vamos de novo. E essa é a promessa que Ele nos fez. A vida, essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Diga agora a Deus. Senhor Jesus, te apresento a tua palavra, Pai amado, Jesus querido.
Fala com a tua igreja, fala conosco, confirma a tua bênção. Pai amado, fala, Senhor, confirma, edifica, exorta, salva, transforma a nossa vida. Fala com a tua igreja, confirma a tua bênção nesta noite. Pai amado, que possamos sair daqui, Senhor, regozijantes, alegres, felizes pela tua presença na nossa vida, pela tua palavra, pela tua poderosa unção. Renova, restaura os ministérios, confirma a tua bênção, confirma a tua vitória, restaura a nossa vida pela tua palavra, confirma pelo poder do teu sangue, em nome de Jesus. Pode se assentar, fique à vontade e já aplauda o Senhor, exalta Ele, com palmas bem alegres para Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga louvado seja Deus. Irmãos, o apóstolo João, ele vai descrever em 1 João capítulo 12, versículo 18, acerca dos anticristos, acerca dessas tais pessoas e também do espírito do anticristo. Quando o apóstolo João, ele vai recitar aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 18, ele vai alertar a igreja, ele vai trazer à igreja uma advertência. Que advertência é essa, irmão? Ele vai trazer acerca da advertência dos últimos tempos, dos últimos dias, para que a igreja viesse ficar apercebida e vigilante a esse tempo, que já era bastante chegado e era bastante presente. O apóstolo João, ele vai falar para a igreja, filhinhos, ele vai tratar acerca de filhos, ele vai tratar acerca de pessoas que eram queridas, pessoas mais chegadas. A igreja, que era uma igreja que, além de ser homens, mulheres, formada por pessoas, indivíduos, mas o Espírito Santo de Deus colocou no coração do apóstolo João para que ele viesse tratar a igreja como se fosse ainda meninos, como se fosse crianças ainda no leite, nascendo em um tempo ainda de muito alvoroço, de muito crescimento, de muito desenvolvimento. E o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai tratar com a igreja, filhinhos, tomem cuidado. É a mesma coisa que um pai falar para o seu filho. Ele vai chegar e falar: meu filhinho, minha filhinha, toma cuidado com os dias que vão, toma cuidado com esse tempo. Apóstolo João, ele vai olhar para a igreja e vai ver uma igreja agora nascendo, crescendo, se desenvolvendo, uma igreja recém-instalada na terra, era uma igreja que estava ainda sendo estruturada. Por isso que ele vai falar numa certa parte que o Espírito Santo era quem ainda pudesse ainda testificar da verdade de Cristo. Quem vos ensina, filhinhos, vai ser o próprio Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de todas as verdades e palavras que Cristo um dia vos ensinou quando ainda estava conosco. E esta verdade não é só quando Cristo estava aqui, mas desde o princípio do mundo, que foi pregada, que foi anunciada, não somente por Cristo, mas por todos os santos profetas de Deus. O mesmo Espírito que antes operava, que adentre antes então fazia milagres, e adentre antes então no Antigo Testamento, falava, profetizava, ensinava, redarguia, corrigia, colocava o povo na provação, trazia a mão do Senhor sobre a terra, trazia a correção, cajado, a ira de Deus. O mesmo Espírito nos dias de hoje, após a crucificação, a ressurreição, e dado-nos a graça agora
além da presença do Espírito Santo. A igreja não precisa mais de nenhum vínculo com nenhum homem, com nenhuma instituição. A igreja não necessita de vínculo. Nós, cristãos, servos de Deus, que temos o Espírito Santo na nossa vida, nós não precisamos de nenhuma mais outra aliança, porque a aliança da nova redenção, da aliança que foi feita na cruz, ela já basta para você, ela já basta para a tua família, ela basta para a tua casa, ela basta para a tua salvação. A aliança que Cristo fez com a igreja, ela não é uma aliança passageira, ela não é uma aliança terrena, ela é uma aliança celestial, eterna, para todos sempre. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Vai dizendo aleluia. E o apóstolo João, ele vai começando a instruir a igreja: filhinhos, tomem cuidado, porque nos últimos tempos surgirão novos falsos profetas e também surgirá o anticristo. Aleluia. O problema é que o apóstolo João aqui, ele está ressaltando que esse grande desespero espiritual, que esse grande problema, ele não vai surgir assim de repente. Ele não vai aparecer assim de repente caindo do céu. O grande problema da igreja, esse grande fato e acontecimento do surgimento do anticristo e de muitos anticristos e falsos profetas que têm surgido no tempo de João. Olha que ele está falando há quase 3.000 anos atrás do surgimento dos falsos profetas e dos anticristos. Imagina nos nossos tempos. Imagina nos dias de hoje. E o Paulo e o apóstolo João, ele vai ressaltar: filhinhos, tomem cuidado, porque estes, eles não vão surgir lá fora. Estes irão surgir no meio de vós. Eles vão sair do meio de vós. Eles estão assentados muitas das vezes do lado de vocês. Eles estão muitas das vezes pastoreando o rebanho de Deus. Eles muitas vezes estão liderando a igreja de Cristo. Os falsos profetas e os grandes anticristos, eles não virão de fora, mas eles virão de dentro, do meio de vós. E estejais apercebidos, estejais atentos a tudo que é vos pregado, a tudo que é vos anunciado, toda e qualquer doutrina que é anunciada para vocês como modo de vida, como caráter, toda palavra, todo ensinamento que não tem nenhuma base bíblica, que não tem nenhum Cristo no meio, que só tem o homem como antropocêntrico e o homem como recebedor da glória, da fama, do poder, do nome, e Cristo vai se esquecer. Tomem cuidado, porque o anticristo, ele vem fazer sumir tudo que é da parte de Deus. O anticristo, irmão, ele tira o nome de Cristo e põe o nome dele. O anticristo, ele tira a glória de Deus e põe a fama humana, a fama terrena. O anticristo, ele tira tudo e qualquer ato de Cristo do meio da igreja e deixa a igreja totalmente carnal, antropocêntrica. É uma igreja que adora homens, que serve a homens, que serve ao ministério, mas não serve a Cristo. São homens e mulheres, pastores, diáconos, presbíteros, obreiros, obreiras, membros, jovens, adolescentes, que não têm compromisso com Cristo, tem mais compromisso com o homem, tem compromisso com o ministério, tem compromisso com a igreja, mas não tem compromisso com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho, com a pregação da salvação. Não prega arrebatamento, não prega conversão, não prega doutrina, não prega reconciliação, não prega arrependimento. A igreja tem que ser baseada no Evangelho do Cristo. A igreja tem que ser baseada no Evangelho, irmãos. Diga agora, diga agora. Vai dizendo aleluia, vai dizendo aleluia. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver agora então. Nós vamos ver agora Cristo. Diga glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos. Agora nós vamos
ver Cristo. Me dá um pouco mais de som, por gentileza. Nós vamos ver agora Cristo. Agora Paulo falando acerca de que quando ele estava agora na igreja, perante aqueles que estavam junto com eles, Paulo vai falar na presença dos bispos, Paulo vai falar na presença dos diáconos, Paulo vai falar na presença de todos os obreiros da igreja em Atos, Paulo vai falar na presença dos pastores de Atos, Paulo vai falar na presença de todos, e ele vai falar e vai dizer: olha, bem sei eu que enquanto estava convosco, nenhum anticristo, nenhum homem se destacou contra a doutrina de Deus. Mas eu digo para vocês que quando eu sair do meio de vós, que quando eu me ausentar do meio de vós, virão homens que são amantes de si mesmos, homens que não vão poupar o rebanho de Cristo, homens que não vão ter pena, não vão ter dó da noiva de Cristo, e vão roubar, e vão mentir, e vão anunciar o evangelho como eu não tenho anunciado. Eu bem sei que quando me ausentar do meio de vós, eu sei muito bem que quando eu sair daí, irá se manifestar homens com seus ideais, com seu caráter impuro, com as suas mentiras, com as suas falsidades. Apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, ele vai alertar a igreja de Atos e vai dizer: tomem cuidado, porque surgirão homens no meio de vós aí que não terão pena do rebanho de Cristo. Toda hora eles irão exterminar a todos quantos estiverem em seus caminhos. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Agora o apóstolo Paulo, ele está alertando a igreja em Atos dos Apóstolos. Ele está dizendo para a igreja: tomem cuidado, porque homens surgirão aí, eles não terão pena do rebanho de Deus, eles não terão nenhuma pena de vós. Ao contrário, irmãos, nós vamos ver nos dias de hoje, nos dias vindouros que nós estamos tendo agora, pastores, líderes religiosos, que pouco estão se importando com a doutrina santa de Deus. Estamos vendo aí homens liderando a igreja, homens liderando o evangelho de Cristo, toda hora estão influenciando, porque agora, pastor José, agora a meta é influenciar. Nunca se ouviu antes falar sobre isso, mas nós vamos ver, irmão, que a influência é uma influência maligna, que desde a fundação do mundo, e até mesmo, irmãos, antes de surgir a terra, quando Lúcifer, ele tenta influenciar dessa parte dos anjos contra o plano de Deus. Isto é maligno, isso provém do diabo. Todo e qualquer homem de Deus, ele não nasceu para influenciar, ele nasceu para levar o homem, levar a mulher, levar o rebanho de Deus para a salvação, para o conhecimento da doutrina, do evangelho, na verdade de Deus. Nós não nascemos para influenciar, mas nascemos para ser guias do rebanho de Deus. O único que deve influenciar dentro da igreja, o único que deve influenciar a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu ministério, a tua vida com Deus, quem tem que influenciar se chama Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, é Ele que tem que te influenciar. Diga glória, diga glória, diga glória. Quem tem que influenciar é o Espírito Santo de Deus. É Ele que influencia a igreja a ser santa. É o Espírito Santo que influencia a igreja a ser salva. É o Espírito Santo que te influencia a você orar, a você jejuar, a você santificar. É o Espírito Santo que te influencia a todas as 6 horas da noite a te trazer para esse lugar aqui, para a glória, aleluia, louvor, adoração e louvor e graças a Deus. É o Espírito Santo que te influencia a abrir a tua boca e dar glória. É o Espírito Santo na tua vida, aqui nesse lugar, que te influencia a ser todos os dias um crente melhor. Não é homem que te influencia, não deve ser homem que deve te levar para Deus. O homem não leva ninguém a nada. O apóstolo Paulo, eu não vejo ele induzindo ninguém a nada. O apóstolo João, eu nunca vejo ele induzindo ninguém a nada. Eu nunca vejo Mateus, Lucas influenciando
ou induzindo ninguém a nada. Eu vejo eles pregando o Evangelho, anunciando Cristo, anunciando a salvação e também a remissão de pecados. Eu vejo João Batista não sendo um grande influenciador, mas sendo um grande confrontador, gritando bem alto, bem ouvido e bem alta voz, gritando: arrependei-vos, arrependei-vos, ó raça de víboras, porque é chegado o reino de Deus. Me diga se essas palavras elas são influência. Me diga se algum pregador que prega uma palavra como arrependei-vos, ó raça de víboras, está influenciando alguém a alguma coisa. Esse tipo de pregação não é para influenciar. As pregações dos grandes pais da igreja não eram para induzir alguém a alguma coisa, pelo caráter, pela vestimenta ou pela aparência. Tanto que nenhum dos apóstolos, eles pregavam junto à aparência, porque todos eram pobres, todos eram pescadores humildes. Eu nunca vi ninguém se apresentar diante de João Batista pela roupa que ele vestia, porque Cristo vai falar: vocês querem o quê? Ver no deserto príncipe, rei? Os príncipes dos reis bem vestidos estão nos grandes palácios. Mas o que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de pele, que come gafanhotos e mel silvestre? O que vocês foram ver no deserto? O que foi que atraiu vocês para escutar João o Batista? O que nos levou para escutar a pregação daquele homem? Porventura foi a sua aparência? Porventura foi a sua eloquência, por ter bem estudado João Batista era? Porventura foi a sua vestimenta? Foi a sua companhia de grandes homens poderosos? O que foi que fez vocês irem até João Batista, se arrepender e escutar a pregação dele? Porventura foi a influência de João? Ou foi a pregação da verdade que João Batista anunciava? Ou foi o Evangelho que ele pregava? Ou foi as palavras de verdade que ele anunciava? O que você influenciou? Agora o apóstolo Paulo ele vai perguntar para a igreja: tome cuidado, porque enquanto eu estou convosco, de maneira nenhuma, no capítulo 20 em diante, você vai ler até o final do capítulo, você vai ver que o apóstolo Paulo vai falar: em nenhum momento em que eu estive convosco, eu deixei de vos anunciar o Evangelho e a Cristo. Em nenhum momento eu falei de mim mesmo e de nenhuma mentira e de nenhuma falsa verdade. De todavia eu vos pregarei a verdade, e vos preguei a verdade. E junto à minha pregação, foi uma pregação banhada em lágrimas. Foi uma pregação banhada em lágrimas, banhada em sofrimentos, banhadas em perseguições, porque até alguns judeus queriam armar ciladas para ver se me pegavam em alguma coisa, em algum negócio. Porque os maus não vão de fora para dentro, os maus que me perseguem estão dentro. Os maus que se ungirão estão no meio de nós. E nós estamos vendo, irmãos, nos tempos vindouros, que o apóstolo Paulo pregava acerca dos falsos profetas que viriam e que se manifestariam. Apóstolo João vai pregar acerca dos falsos profetas e dos falsos anticristos que surgiriam, dos homens que se manifestarão com espírito de demônio, e eles não estão lá fora, estão aqui dentro, estão no meio de nós, estão vestidos como nós, eles têm aparência de bom, mas por dentro são raça de víboras. Eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia do amor e da fé. Eles falam bem bonito acerca do amor, da fraternidade, da irmandade. Eles pregam acerca da salvação, mas negam a eficácia do que leva à salvação a Deus. Glória a Deus. Por isso que eu sempre digo para a igreja em minhas pregações: nós temos que observar muito bem a todos e quantos estão liderando o rebanho de Deus.
observadores, irmãos. Observadores a toda e qualquer liderança. A toda e qualquer pessoa que se chama e se nomeia homem e mulher de Deus. Porque, irmãos, as aparências irão levar muitos ao inferno. E muitos pastores entrarão e adentrarão ao inferno e levarão as suas ovelhas com eles. Porque estavam não seguindo a Cristo, mas seguindo a homem. Pelo que o homem falava, pelo que o homem usava de palavras persuasivas, palavras de engano. E nós temos os tempos em que nós estamos vendo a igreja, um grande projeto de Deus, que lá em Tessalonicenses e também em Timóteo, foi um grande projeto que nasceu até mesmo antes de existir a humanidade. E às vezes, irmãos, eu me pergunto, aonde é que vai parar um grande projeto que Deus fez? Aonde é que vai parar o projeto do Senhor? O projeto da igreja? O projeto da salvação? Às vezes eu fico me perguntando, irmãos, aonde é que vai chegar a grande destruição, essa enxurrada, esse avalanche de pecado que está caindo na cabeça da igreja, da noiva de Cristo, essa enxurrada, essa avalanche de persuasões com palavras de homens mentirosos que só tende a mentir e a enganar a noiva de Cristo. Às vezes eu me pergunto, aonde é que vai parar o projeto de Deus? O projeto da salvação, irmãos. O projeto da cruz. Aonde é que vai cair? Aonde é que vai parar? Nessa nossa geração, nesses nossos tempos, aonde homens estão amando mais o seu próprio ventre e o seu próprio bolso, aonde líderes estão amando o dinheiro, estão amando a lã das ovelhas e não estão amando a salvação das almas das ovelhas de Deus. Eu me pergunto aonde é que está o grande projeto do Senhor, o grande projeto da cruz, o sacrifício de Cristo, aquele sacrifício que foi banhado numa enxurrada de sangue, abrangeu os 4 cantos da terra para a salvação das almas. Aonde é que vai parar esse projeto? Porque estamos vendo, irmãos, o projeto de Deus sendo totalmente deturpado, totalmente destruído, totalmente levado à breca. É uma avacalhação pelas obras de Deus, é uma avacalhação pelo Evangelho agora, é uma coisa tão vergonhosa, é algo abominável diante de Deus. Os escândalos estão às portas, homens se misturando com a política e se vendendo por aí. São homens vendendo o rebanho de Deus, são homens vendendo a igreja, negociando o Evangelho do Senhor, colocando no altar de Deus pagão, mentiroso, ladrão, colocando no altar de Deus e profanando o altar de Deus. Aonde é que vai parar o Evangelho? Aonde vai parar, irmãos, a pregação da cruz? Cadê a pregação do arrebatamento que não se ouve mais na boca de muitos pastores? Cadê a pregação do arrebatamento que já não é pregada mais em muitos ministérios? Até no nosso ministério, acerca da salvação, a pregação do arrebatamento já tem sumido. Até no nosso evangelho, a pregação da conversão, do abandono do pecado, da prostituição, da lascívia, da mentira, já não se fala mais na boca de certo pastor, de certo diácono, de certo presbítero. Por que, pastor Israel? Vai perder dízimo, vai perder oferta, vai perder o empresário dentro da igreja, vai perder a membresia, só porque está pregando a verdade, está pregando o céu, está pregando o arrebatamento. Irmão, eu não negocio o meu ministério, eu não negocio o meu chamado. Doe a quem doer a mim.
pregar. Vou continuar pregando. Quer ridicularizar, então ridicularize. Quer ofender quem prega a salvação, pode ofender. Quer deixar de convidar quem prega arrebatamento, então para de convidar. Irmão, tem muita esquina para pregar acerca de arrebatamento. Tem muito hospital com alma sedenta para pregar arrebatamento. Tem muito presídio para me entrar, para me pregar arrebatamento. Se há ovelhas de Cristo, se há membresia na igreja, se tem obreiros, pastor, diácono, presbítero, que não suporta mais a sã doutrina, virou pagão corrupto, prostituto do evangelho, não aguenta mais a pregação do evangelho, eu tenho muito lugar para pregar ainda. Tenho muita beca e tenho muita boca de fumo para me ir. O passo é grande, são poucos os que querem passar por eles. A seara é grande, são poucos os que estão pregando a verdade. São muito poucos, irmãos. Se não querem mais a verdade, irmãos, vivam a mentira. Se não querem o arrebatamento, fiquem. Se não querem o céu, pode descer, porque eu quero é subir. E para subir, primeiro tem que descer na olaria de Deus. E o descer na olaria é para ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz de Deus. E o altar do Senhor parece um altar coach, aonde agora está somente propagando grandes pregadores, grandes missionários, grandes evangelistas, grandes homens renomados. São pastores que são, muitas vezes, pagos pelo ministério e estão tapando os grandes buracos da igreja. Estão pegando os melhores tronos, estão nas melhores cadeiras do altar, estão na influência dos grandes poderosos da igreja. Conhece a diretoria toda, tem a maior liberdade para entrar e sair, é a maior liberdade para fazer o que quer, mas com os pequeninos de Deus, a doutrina que é para todos só serve para os pequenininhos. A doutrina que era para todos só bate no pequenininho do Senhor, da ovelhinha branquinha pequena, no coitadinho ali que está dando dízimo todo mês, que está dando a oferta. A doutrina só serve para membro, mas para os cabecinhas, para os grandinhos, para os aqueles que são nojentinhos, né? Os nojentos de terno, os engravatados, que estão sentados em frente às cadeiras, que estão assistindo votos, entendeu? Para eles a doutrina não serve. Eles podem adulterar, eles podem mentir, eles podem fornicar, eles podem deturpar o evangelho, eles podem dizer que o batismo com o Espírito Santo já não importa mais, eles podem não acreditar no evangelho, eles podem colocar uma igreja, duas igrejas, podem montar outro ministério, dentro do nosso ministério, mas não acontece nada. Eles podem barganhar, podem fazer o que quer, mas o pequenininho, coitadinho, coitadinho do pequenininho, se deixar uma barbinha meio crescida, disciplina para o coitado. Se aparar a pontinha do cabelo, coloca um ano na coitada de sentar. Mas os grandão estão ali no adultério, nos motéis da vida. Estão nos motéis fazendo a cena egoísta deles, a sacanagem. Estão por aí marcando os encontros das prostituições. Estão roubando a igreja. Estão roubando o ministério. Metendo a mão no dízimo das ovelhinhas, que era para influenciar e colocar na obra do Senhor. Estão fazendo tudo o que querem. E ninguém prega, ninguém fala, ninguém fala nada. Tem um monte de pastor por aí que está sendo pago todo mês. É uma provenda de 2.000, 4.000, 5.000. E está sendo pago para fechar a sua boca. Não prega a verdade, só prega a doutrina para os pequenininhos. Mas para o grandão não prega, para a diretoria não prega, para a vergonhice dos grandes não prega. Não posta, não escandaliza. Vai perder a prebenda, vai perder
eles querem que eu pregue. Eu não vivo a custa de ministério para pregar o evangelho fajuto, mentiroso, falso, idólatra, que só idolatra homem, mas não serve a Cristo. Não serve, irmão. Não serve a Cristo. E o apóstolo Paulo vai falar, e o apóstolo João vai afirmar, dizendo que tome cuidado, porque o espírito do anticristo, ele está no meio de vocês, e por muitas vezes está liderando a igreja, está liderando vocês. Glória a Deus, aleluia. E as pessoas vão falar que vocês têm que ouvir tudo, Glória a Deus. guardar o que é bom e reter o que é bom. Glória a Deus, aleluia. Irmão, nós temos que ser vigilantes nesses tempos. Alicerçar os nossos pés na palavra. Alicerçar os nossos pés no Evangelho. Não é nos homens. Não é esperar vir dos homens a doutrina, porque Cristo já esclareceu para você qual é a doutrina da salvação. Eu acredito que aqui tem todos que têm a Bíblia, a palavra de Deus. E vocês não precisam que homens os ensinem. Vocês não precisam. Vocês têm a Escritura. Vocês têm a Escritura e não são mais inocentes. Vocês conhecem a letra de Deus. E sabem o que pode e o que não pode fazer. E que desde o princípio vocês têm sido ensinados pelos homens ou por Deus. Deus tem ensinado vocês. O Espírito Santo tem ensinado a igreja. Nós estamos vendo, irmãos, a igreja hoje totalmente desfalecida e morta. A igreja está sendo assassinada. Assassinada, irmãos, de uma forma tão estrondosa. A igreja está morrendo de uma forma e sendo assassinada. Mas como assim, pastor, está sendo assassinada? Espiritualmente. Espiritualmente, porque os que eram para dar exemplo e levar a igreja e guiá-la na espiritualidade estão totalmente escandalizando os pequenininhos do Senhor. Estão escandalizando a igreja de Deus. Escandalizando o evangelho do Senhor. Fazendo com que muitos na fé, no primeiro amor, desfaleçam. Abandonem o evangelho de Deus. Porque aqueles que eram para ser exemplo, aqueles que eram para dar um bom testemunho, aqueles que eram para ser referência para a igreja, estão escandalizando nas redes sociais. O seu desvario, o seu pecado está sendo anunciado para todo mundo ver. Está sendo publicado. Recentemente nós vimos aí, na nossa própria ministério, e vou falar mesmo porque eu não sou pago. Vimos aí no nosso ministério um escândalo. E vamos então voltar atrás dos povos escândalos que já tiveram. Vamos voltar atrás então nos novos escândalos. E eu digo para vocês, não se escandalizem, porque é nisso que isso aconteça. É nisso para que venha a ser anunciado e escancarado, porque aquilo que foi escondido entre quatro paredes há muito tempo, a prostituição, a mentira, a lascívia e todo o engano, que foi escondido durante anos, irmãos, é necessário que venha a ser pregado no telhado pelo Espírito Santo. É necessário que venha a ser anunciado no telhado, para que todos venham ver, para que todos venham saber que as aparências enganam, que o nosso líder maior se chama Jesus de Nazaré, e que quem leva a igreja a Deus se chama Espírito Santo de Deus. Não é diretoria, irmãos, não é Débora Miranda, não é Lorival Almeida, não é Davi Miranda, não é Léa Miranda, não é Ereni Miranda, não é David Lima, não é, irmãos, não é quem leva a igreja para Cristo, é o Espírito Santo. Estarei convosco até a consumação dos séculos. É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo.
sociais. Não fique comovido com a carinha, com aquelas carinhas que choram. Não se comove com isso não, porque há um interesse por trás. Há um interesse por trás, irmãos. E Deus vai trazer à tona todo e qualquer pecado escondido. Deus traz à tona, irmãos. Ninguém fica encoberto por muito tempo não, irmãos. O nosso finado querido missionário Davi Miranda falou em uma certa pronunciamento dele, falou: irmãos, igreja do Senhor, tomem cuidado que a minha ida já está próxima, e eu não sei, nós não sabemos quem será a próxima diretoria que vai assumir e liderar a nossa igreja. Tomem cuidado, irmãos, tomem cuidado, porque no dia que começar os escândalos, no dia que começar a política entrar, no dia que começar a televisão entrar, no dia que começar o pecado, a doutrina começar a ser tirada, toma cuidado, porque Deus já saiu dessa igreja há muito tempo, irmãos. Toma cuidado. Toma cuidado, meus irmãos. Porque o espírito do anticristo está aí, o espírito do anticristo ele é sagaz. E se duvidar, ele vem como um sapatinho de algodão, com a carinha de anjo, com a carinha de santa. Com a carinha de santa. E nós estamos vendo aí os pregadores que antes pregavam contra o pecado, pregavam a doutrina de Deus, tudo calado, não fala nada, tudo de boca, parece que pegou um prego de 3 polegadas, uma marreta e pregou a língua, não foi? Parece que tem uns pregadores aí, uns pastores, que antigamente, quando ainda era vivo, o missionário pregava contra a doutrina, pregava contra o pecado, pregava o adultério, pregava tanto para a igreja, como também para os grandes. Parece que agora colocaram um prego de 3 polegadas na língua e calaram a sua boca. Eu acho que ele não se eu estou vendo algumas coisas sendo negligentes, mas eu estou vendo outra coisa atuando no nosso meio. É o espírito de demônio, irmãos. É o espírito de Satanás que está tomando conta do coração dos pastores para deixar de pregar a doutrina, para deixar de pregar o evangelho, para ser bajulador de diretoria, bajulador de homens, bajulador de homens e mulheres, para ser beneficiado por dinheiro, beneficiado por carro. Mas Deus vai fazer uma reforma. Deus vai fazer uma reforma em nome desse ministério. Deus vai fazer uma reforma na sua igreja, irmãos. E a reforma não vai começar pela membresia de jeito nenhum. A reforma de Cristo não vai começar pela membresia. A reforma de Deus vai começar pelos cabeças. Porque o juízo de Deus vai começar pelo altar. Vai começar pelo altar, irmãos. E Deus vai passar o seu cajado e a sua foice. E nós como pregadores, irmãos, a gente não pode se intimidar por cara feia de líder. Nós pregadores do Evangelho, pregadores da mensagem de Deus, a gente não pode se intimidar com palavras, muitas vezes, as palavras que são de ofensas ou de intimidação, tentando intimidar, calar a nossa voz. Como pregadores ainda do Evangelho que guarda a doutrina, que guarda a santidade de Deus, que guarda a palavra, a gente não pode se intimidar em não sermos grandes, que estão pensando que são grandes, mas no dia em que o Senhor passar a sua mão, abrir a sua boca e vão ver que são pó, que são cinza, que não são nada nesse tempo, e Deus vai mostrar quem é Deus ainda. Deus vai mostrar quem é Deus, irmãos. Estava na reunião ministerial na sede, vou falar, irmãos, no altar do Senhor. Tinha uma indivídua lá, irmãos, praticamente estava seminua no altar. Seminua. O que é isso, irmãos? Seminua. A vestimenta toda de crochê, aqueles crochê abertos, quando ficam os buracos, e dava para ver a nágua por baixo, no meio das coxas. A luz batia de manhã e dava para ver todas as pernas da coitada. E eu olhando, irmãos, e olhando, e observando os pastores ali, os diáconos ali, os obreiros, as obreiras,
Ninguém falou nada. A reunião aconteceu, o pastor setorial tomou, ninguém falou nada. Mas e se fosse uma obreira coitadinha do Senhor dessa forma? Mas e se fosse um obreirozinho do Senhor, diferentemente da doutrina, nem que seja uma falhinha, coitado, desce do altar porque você não está apto para estar no altar. Desce do altar, vou te chamar aqui no escritório, para que nós possamos conversar. Talvez você tenha esquecido do regulamento da igreja, do RI do ministério, ô meu irmão. Irmão, mesmo pau que bate no João, ele deve bater na Maria. O mesmo evangelho que é pregado para você, ele tem que ser pregado para diretor, para dirigente, para pastor sucursal, anexo, presbítero, diácono, seja para quem for. O mesmo cajado que bate na cabeça de João e de Maria também, irmãos. A mesma cobrança que é para o pequenininho tem que ser para o grandão também. Ou será que alguns pastores só têm boca para falar para o pequenininho, né? Só é marrento para os coitadinhos, mas para o grandão baixa a orelha, sai correndo com o rabinho das pernas. É medroso porque tem medo de perder o dinheiro da igreja, o salário, o cargo, a cadeira. Tem medo de perder as viagens, a influência. E eu estou vendo, irmãos, que nesse tempo muitos estão vendendo o seu ministério e baixando a crina, baixando a orelhinha, aceitando tudo porque tem medo de pregar o evangelho, tem medo de pregar a verdade. Só é marrendo para a membresia, só é marrendo para o coitadinho, mas irmão, a palavra ela deve ser pregada de A a Z para todos. Para todos, irmãos. E eu olhei, irmãos, ali na reunião, e olhei as senhoras de cabelo branco, com o rosto todo enrugado, os obreiros homens bem velhinhos, já de cabelo branco, com roupinha toda simples, na doutrina santa de Deus, desde quando se converteu para Cristo, guardando a santidade, guardando o evangelho, sendo fiel a Deus, irmãos, olhando tudo aquilo ali e ninguém fala. Irmãos, eu fiquei com o coração partido de ver aquilo ali, irmãos. Porque, irmãos, se senhoras de 60, 70, 80 anos conseguem viver uma vida santa com Deus, aparece do nada, irmãos, uma jovenzinha que não chegou nem aos 30 anos, seminua no altar de Deus, escandalizando a obra do Senhor, o altar de Deus, profanando, isso é profanação. Está seminua no altar, mostrando as suas vergonhas, numa reunião ministerial, irmãos. Isso é uma vergonha, irmãos, uma vergonha total. E se quiser, irmãos, tirar este terno, tirar esta bata, pode tirar a bata branca. Se quiser tirar a minha cadeira de diácono, pode tirar, irmãos. Se quiser mandar para a diretoria a minha pregação, pode mandar. Se você quiser, eu tenho ela gravada aqui, posso enviar no teu WhatsApp, porque eu não tenho medo, irmãos. Se você quiser, irmãos, pode fazer o que você quiser. Pode falar que o diácono Israel está pregando muita verdade. Pode falar que o diácono Israel está pregando muita doutrina. Pode falar que o diácono Israel está pregando muito duro. E é para pregar mesmo, irmãos. Eu fui chamado para pregar doutrina. Eu fui ungido por Deus para pregar a verdade. E doia quem doer, irmãos. Seja aqui ou seja lá fora, a mesma partida vai ser para todos. Pode tirar, irmãos. Glória a Deus. Mas só não pode tirar uma coisa de mim: a unção que Deus me deu. A unção que Deus me deu, ninguém tira. Não tira. Queriam tirar a coroa de Saul, porque Saul desobedeceu. Mas Deus e Davi falou: não tira a coroa, porque se tirar a coroa, a unção de rei dele ainda continua, porque quem decidiu dar para ele a unção fui eu. Ele é ungido. Tira o microfone, tira a oportunidade, tira a ata,
mas não tira da minha vida a unção de Deus. Não tira. Não tira de jeito nenhum, não tira. Não tira, irmãos. Não tira. Glória a Deus. Nós vamos ver, irmãos, para nós encerrarmos. Glória a Deus, aleluia. Em Salmo 23. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborde. Irmãos, quem tem cabeça ungida, não precisa de cadeira ungida. Quem tem cabeça ungida, não precisa de microfone de fogo e ungido. Quem tem cabeça ungida, não precisa de altar ungido. A cabeça está ungida. Logo o fogo que desce aqui inunda o altar e passa para a igreja. Irmãos, tira tudo, tira o microfone, pode tirar, mas não vai tirar a unção de Deus da minha vida. E se você for remanescente de Deus, e eu quero acreditar que aqui vai se levantar homens, mulheres, jovens, para pregar o evangelho, para que você não tenha um ministério nessa cabeça ungida. Deus vai te levantar, Deus vai surgir, Deus vai te levantar. Agora, irmãos. O nosso que te chamou foi Jesus. E nosso que te chamou foi Jesus. Quem te escolheu foi Jesus, irmã. Não tenha medo de pregar o evangelho. Pastor, não tem medo de pregar o evangelho. Obreira do Senhor. Não tenha medo de pregar a verdade. Pregue a verdade, irmãos. Pregue a verdade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pregue a doutrina do Senhor. Glória a Deus. Não negocie o seu chamado, não negocie seu ministério. Não negocie. Você foi chamado para ser homem e mulher de Deus. Atalaia do Senhor. E se porventura Deus não te chamar para ser um perturbador de Israel, um perturbador da igreja cotidiana corrompida, e se Deus não te escolher para ser um perturbador, irmãos, de certos líderes, de certo pastor que está na prostituição da mentira, que está na bajulação, e se Deus não te chamar para ser um atalaia perturbador, aí que você vai ser odiado mesmo. Se prepara para ser rejeitado mesmo, irmãos. Se prepara, porque se você foi chamado para ser perturbador, se você foi chamado para ser perturbador, você vai incomodar muitos que estão aí na mentira, na prostituição, na barganhagem, roubando a igreja, roubando o ministério, roubando, mentindo, fazendo a prostituição, fazendo tudo. Você vai ser realmente perseguido. E graças a Deus, irmãos, e louvo ao Senhor. Se assim acontecer comigo durante todo o meu ministério, vou fazer que nem Paulo. Chegar no fim da minha caminhada e dizer: combati um bom combate contra corrupto. Combati um bom combate contra prostitutos. Combati um bom combate contra cafetões do Evangelho. Combati um bom combate contra cafetões da noiva de Cristo, que estão vendendo a noiva de Deus, que estão prostituindo o Evangelho, que estão prostituindo a casa do Senhor. Eu combati um bom combate, mas tudo isso, guardei a fé para a redenção da vida eterna. Quem quer brincar na sua palma, quem quer dar um glória para cima. Dá glória. Fica aqui para comigo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus fale mais em cada coração, que Deus te instrua, que Deus te fortaleça, que Deus te faça uma atalaia, que Deus te dê um sangue.